ocorre depois de uma reportagem do jornal O Globo e do Jornal Nacional apontar uma possível troca de mensagens entre o ministro e o dono do Master. As mensagens obtidas pela jornalista Malu Gaspar mostram que o banqueiro conversou com Moraes sobre a tentativa de venda do Banco Master e indicam que Vorcaro teve acesso a um inquérito sigiloso aberto contra ele na Justiça Federal de Brasília. Em nota, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes informou que uma análise técnica feita em dados telemáticos do ex-banqueiro Daniel Vorcaro concluiu que mensagens de visualização única atribuídas ao magistrado não correspondem aos contatos do ministro nos arquivos apreendidos pela Polícia Federal. Segundo a nota divulgada por Alexandre de Moraes, a verificação foi feita a partir do material que se tornou público durante os trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS. Conforme o comunicado, os prints das mensagens estavam armazenados em pastas associadas a outras pessoas da lista de contatos de Vorcaro. O ministro afirma que nos arquivos analisados pelos investigadores, as capturas de tela aparecem vinculadas a contatos diferentes e não constam como direcionadas ao seu número ou à sua identificação. Depois da divulgação da nota, o jornal O Globo desmentiu a assessoria do STF. Uma reportagem publicada na noite da última sexta-feira informa que os dados das mensagens trocadas no dia 17 de novembro entre Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes foram retirados do celular do dono do Master por meio de análise técnica da Polícia Federal, que essa análise permite visualizar, ao mesmo tempo, a tela de WhatsApp com as mensagens e as imagens de visualização única nela contida. O jornal informa também que, diferentemente do material enviado à CPMI do INSS, o conteúdo a que o Globo teve acesso não é fruto de comparação entre os horários dos textos que constam em blocos de nota de Vorcaro e as mensagens enviadas por ele, embora coincidam, e sim resultado da extração realizada por um software específico que exibe conjuntamente as mensagens e os arquivos enviados, revertendo na prática a visualização única da mensagem. No material exibido pelo Globo, constam no envio das mensagens o número e o nome do ministro Alexandre de Moraes, que foi conferido e checado pelo jornal. O Globo informa ainda que, para proteger informações pessoais do ministro, o número de Moraes foi coberto nos prints publicados nas edições impressa e digital da reportagem, e que as informações foram checadas ao longo da última quinta-feira, dia 5, com fontes que acompanham de perto os desdobramentos do caso. O jornal O Globo informa que o número utilizado por Moraes não só respondeu 4 vezes às mensagens de Vorcaro, com imagens de visualização única, como também respondeu com emojis de aprovação à primeira e à última mensagens enviadas. Muito bem, Guta Pini dividindo a tela comigo mais uma vez aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Guta Pini, a informação mais recente que nós temos sobre o Daniel Vorcaro é de que ele não quer ser gravado na prisão. O que isso significa? O pedido foi apresentado ao Supremo Tribunal Federal no último sábado e tramita sob segredo de justiça, A defesa de Vorcaro apresentou essa petição ao ministro do STF, André Mendonça, para que a primeira conversa com o banqueiro no Presídio Federal de Brasília ocorra sem gravação. Segundo a CNN, os advogados de Vorcaro argumentam que eles ainda não conseguiram uma conversa reservada com o banqueiro, que foi preso preventivamente na semana passada. Ele não quer a gravação com os advogados ou quando ele for ouvido ali pela polícia? Não sei se eu captei bem essa questão da gravação, Dani. É com os investigadores. A primeira conversa, exato. Com os advogados, certo. Agora veja, até me espanta um pouco essa questão da gravação com os advogados, porque o preso, ele tem direito a estar ali com a sua advocacia, o seu escritório, no momento reservado. Inclusive, isso foi até um dos pontos levantados na discussão do PL antifacção. O professor Marcelo, acredito que vai poder explorar melhor essa questão da privacidade do preso e a sua defesa. Mas eu gostaria de trazer um ponto também em relação a todo esse imbróglio envolvendo o Supremo Tribunal Federal, porque nós tivemos a manifestação do senador Flávio Bolsonaro falando do impeachment ou até mesmo da renúncia do ministro Alexandre de Moraes, mas o presidenciável Romeu Zema, do Partido Novo, também tem essa iniciativa e as notícias dão conta de que ele se dirigiria hoje para Brasília, nessa segunda-feira, para protocolar esse pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes.
o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, diz que os ministros do Supremo Tribunal Federal devem estar acima de qualquer suspeita e que não há mais possibilidades para o ministro Alexandre de Moraes permanecer no cargo. Além disso, o Novo também pretende fazer uma iniciativa junto à Procuradoria-Geral da República, apresentando ali uma notícia crime em relação ao ministro Alexandre de Moraes, e tudo isso nesse entorno dessas mensagens, é isso que está embasando essa atuação do Partido Novo, essas mensagens que foram divulgadas pela Polícia Federal, enfim, dessa investigação toda, e também no Senado, o senador Eduardo Girão, que vai representar contra o senador Davi Alcolumbre no Conselho de Ética da Casa, pedindo aí o afastamento do senador Davi Alcolumbre, depois que também foi revelado nessas mensagens que ele teria se encontrado com o Daniel Vorcaro na residência oficial do Senado, e essa conversa e essa visita durou até meia-noite. Então, nós temos mais esses ingredientes aí em toda essa questão. O posicionamento de Flávio Bolsonaro e agora a iniciativa do Partido Novo de Romeu Zema lá em Brasília, protocolando esse pedido de impeachment. Tudo isso tem um peso, em especial nesse ano eleitoral. Diga, Marcelo Rocha Monteiro. A questão são várias questões, né? Existe realmente um direito do preso de conversar com os seus advogados. O advogado tem que ter acesso ao preso até para combinar a estratégia de defesa. Aliás, curioso, né? Mais uma vez insistindo nesse ponto, nenhum desses advogados mencionados é a doutora Vivi. A doutora Vivi não vai lá conversar com ele, porque a gente sabe que, na verdade, ela não é advogada dele, coisa nenhuma. Né? Mas o fato é que o problema é que existe uma norma nos presídios federais, que são presídios de segurança máxima, né, para o nosso público entender, um número muito pequeno do total da população carcerária brasileira fica em penitenciárias federais, mas muito pequeno mesmo. Né? E aí existem regras especiais de gravação e filmagem constante dos movimentos desses presos, inclusive das visitas que eles recebem, inclusive das conversas com advogados. A princípio, essas conversas são sigilosas, então essas gravações são feitas, mas elas não podem ser divulgadas. Né? A princípio, é proibido que elas sejam divulgadas para preservar o sigilo, né? O sigilo da comunicação entre advogado e cliente, que é um sigilo estabelecido pela lei. Então, a gravação é feita, mas não pode ser divulgada. Qual é o medo, evidentemente, da defesa? O medo é de vazamento. Isso é uma questão, né? Tem havido vários vazamentos nesse caso, né? Até porque, de início, né, se temia uma atuação ilegal do então relator, né, do senhor Toffoli. Então, a única maneira de combater isso era vazar. É triste dizer isso, né? Mas no Brasil é isso que acontece. Né? Quando você sabe que o relator do caso não quer que as coisas venham à tona, você que está ali dentro e que é um profissional honesto vai acabar permitindo um vazamento. E a outra questão é que o que vai se discutir, podem ter certeza, nessa conversa dos advogados com o Vorcaro, cara a cara, é delação premiada.